Bom dia, turma. Dando continuidade ao estudo da função quadrática, hoje nós vamos ver as coordenadas do vértice da parábola, né? Vamos obter as coordenadas do ponto V, que é chamado de vértice da parábola. Então, é o seguinte, se o A for maior que zero, que A é esse, professora? Lembra? A função quadrática, ela é do tipo f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Então, se esse A, esse coeficiente A, que é aquele númerozinho que vem do lado do x ao quadrado, for maior que zero, então vou anotar aqui, se A for maior que zero, ou seja, o A ser um número positivo, a parábola tem concavidade voltada para cima. E ela vai ter um ponto que a gente vai chamar de ponto mínimo. Então, vamos visualizar aqui no desenho. Então, aqui eu vou ter o eixo Y, o eixo X. E aí, a parábola, ela vai ter concavidade para cima. Então, aqui, ó, ela vai diminuindo, 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 até chegar num ponto, que é o vértice da parábola, que é o ponto de mínimo. E depois ela tende só a subir, tá? E isso aí é quando A é maior do que zero. Agora, se o A for menor que zero, a parábola vai ter concavidade voltada para baixo e um ponto de máximo. Então, aqui, ó, se o A for menor que zero, ou seja, o número que está do lado, né, do x ao quadrado for um número negativo, a gente diz que a parábola ela vai ter concavidade para baixo. Então, aqui, ó, eu tenho o eixo y, o eixo x, e aí a parábola ela vai subir, 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 até chegar num ponto, que a gente fala que é um ponto de máximo, que nada mais é do que o vértice da parábola, e depois ela tende só a descer. Uma coisa que é importante vocês observarem é o seguinte, que esse vértice, ele é um ponto onde ele vai ter, ó, um valor que vai estar no eixo X, e que a gente chama de X do vértice, e um valor que vai estar no eixo Y, que a gente chama de Y do vértice. Isso acontece aqui também, ó. Se a gente for ver as coordenadas do vértice, né? Então, aqui, ó, no eixo X, a gente vai ter o X do vértice, e no eixo Y, o Y do vértice. E aí, turma, para a gente achar as coordenadas desse vértice, a gente vai utilizar uma formulazinha, né? Então, o vértice dessa parábola, o x do vértice a gente encontra pela fórmula menos b sobre 2 vezes o a, e o y do vértice menos delta sobre 4 vezes o a. Quem é A, B, né, no caso, delta. O delta, a gente viu na aula passada, vou colocar a formulazinha aqui, ó. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. E o A, B e o C são os coeficientes, né, da função quadrática. Se eu tiver lá f de x igual, o coeficiente A, ó, ele tá do lado do x ao quadrado, o coeficiente B, ele tá do lado do termo x, e o coeficiente C é o que a gente chama de termo independente. Vamos ver isso na prática, né? Como é que a gente resolve isso numa questão. Então, primeiro exemplo, vamos obter as coordenadas do vértice da parábola, que representa a função dada por y igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Eu vou procurar pegar as mesmas funções que eu utilizei na aula passada para encontrar as raízes ou os zeros da função quadrática. Então, aí, eu já estou vendo o seguinte, que o A vale quanto?
Ah, quem é o número que está do lado do x ao quadrado? Quando ele não vier escrito, é o 1, né? Porque 1 vezes x ao quadrado dá x ao quadrado. Então, se o A vale 1 e 1 é maior do que 0, eu já sei que esse gráfico ele vai representar uma função que a gente chama de... a parábola vai ter concavidade para cima, né? Então, aqui, ó, parábola com concavidade para cima. E o vértice dessa parábola, a gente diz que ele é um ponto mínimo, né? Então, vamos achar o x do vértice dessa parábola. A fórmula a gente viu, né? É menos b, sempre vai ser menos b sobre 2 vezes o a. O a, eu já vi que vale 1. O b vale quanto, gente? Ó, o b vale, vou botar aqui do lado, ó, o a vale 1, o b vale, né? Quem tá do lado do x, ó, menos 5, e o c vale 6. Então, o x do vértice vai ser menos o b, que é menos 5, sobre 2 vezes o a, que vale 1. Então, o x do vértice vai ser igual. Menos com menos dá mais, né? Então, 5 sobre 2 vezes 1, 2. Eu poderia até parar aí, né? Mas, como na próxima aula a gente vai provavelmente construir um gráfico, né, dessa função, fica mais fácil para eu poder visualizar, né, no eixo x, aonde fica essa fração 5 sobre 2. Quando você faz a divisão do 5 pelo 2, a gente chega que o x do vértice, então, vai ser igual a 2,5. Agora, vamos achar o y do vértice. Só que para eu achar o y do vértice, eu preciso do meu valor de delta, né? Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Então, delta vai ser igual a b ao quadrado, então vai ter menos 5 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que vale 6. Então, delta vai ser igual a menos 5 ao quadrado, 25, e menos 4 vezes 1 vezes 6 dá menos 24. Então, ó, o delta vale 1. Então, agora que eu já tenho o valor do delta, fica mais fácil de eu descobrir quem é o y do vértice, né? A fórmula do y do vértice é menos delta sobre 4 vezes o a. Então, o y do vértice vai ser igual a menos o delta. O delta vale 1 sobre 4 vezes o a, que vale 1 também. Então, isso aqui nada mais é, y do vértice vai ser igual a menos 1 sobre 4. Eu poderia parar aí, né? Ou eu faço a divisão do 1 por 4. Então, o y do vértice vai ser igual a menos 1 divididos por 4, 0,25. Então, o vértice da minha parábola vai ser igual, que é o meu ponto de mínimo. O x do vértice, a gente achou, né? 2,5. Aí, como o x do vértice e o y do vértice está sendo um número decimal, para a gente separar um do outro, né, a gente coloca agora ponto e vírgula, tá? Então, o x do vértice 2,5 e o y do vértice menos 0,25. Segundo exemplo que a gente vai ver hoje, né? Encontre o vértice da parábola da função y igual a 4x ao quadrado menos 4x mais 1. Então, o a vale 4, o b vale menos 4 e o c vale 1. Então, o x do vértice, que é o menos b sobre 2a, então aqui, ó, vou substituir menos 4 sobre 2 vezes o a, que vale 4. Então, o x do vértice vai ser igual, menos com menos dá mais, 4 sobre 2 vezes 4, 8. Então, o x do vértice vai ser igual a 0,5, né? 4 divididos por 8
dá 0,5. Vamos descobrir o delta, né? Que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, o delta vai ser igual a menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que vale 4, vezes o c, que vale 1. Então, o delta aqui vai ser igual a menos 4 ao quadrado dá 16. Menos 4 vezes 4 vezes 1 dá menos 16, então, o delta vai ser igual a 0. Então, o y do vértice, que é menos delta sobre 4a, vai ser y do vértice menos... Então, o delta aqui vale 0, né? Quando você substitui lá 0 sobre 4 vezes o a, que vale 4, isso aqui nada mais é 0 divididos por qualquer coisa dá 0. Então, o y do vértice vale 0. Então, o vértice dessa minha parábola, que também vai ter concavidade para cima, né? Porque o 4 é maior do que 0, é positivo. Vai ser x do vértice 0,5, como é um número decimal, vou separar com ponto e vírgula, e o y do vértice 0. E o terceiro e último exemplo da aula de hoje, né? Encontra o vértice da parábola da função y igual a 2x ao quadrado mais 3x mais 4. Então, o a vale 2, o b vale 3 e o c vale 4. Então, vamos achar o x do vértice, que é menos b sobre 2a. Então, aqui o x do vértice vai ser menos o b, que vale 3, sobre 2 vezes o a, que vale 2. Então, o x do vértice, né, vai ser menos 3 sobre 2 vezes 2, 4. Então, x do vértice vai ser igual a menos 3 divididos por 4, 0,75. Agora, vamos achar o delta, né? Que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, o delta vai ser 3 ao quadrado menos 4 vezes o a, que vale 2, vezes o c, que vale 4. Então, o delta vai ser igual 3 ao quadrado é 9. Resolvendo essa multiplicação aqui, vai ficar menos 32. Então, o delta vai ser igual a menos 23. Então, agora vamos achar o y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Então, o y do vértice vai ser igual a menos o delta, que é menos 23, sobre 4 vezes o a, que vale 2. Então, aqui, ó, o y do vértice vai ser igual menos com menos, que dá mais, né? 23, divididos por 4 vezes 2, 8. Então, fazendo essa divisão aí, o y do vértice vai ser igual a 2,875. Então, o meu vértice vai ter o x do vértice, que é menos 0,75. Aí, eu separo com ponto e vírgula. E o y do vértice, 2,875. Tá bom, turma? Então, até a próxima aula.